A trilha sempre esteve lá, mas ninguém lembrava exatamente quando tinha sido aberta. Era como se a terra tivesse decidido se partir sozinha, criando um caminho estreito entre as árvores, um corredor de sombras que, ao entardecer, parecia respirar. Júlio nunca teve a intenção de entrar tão fundo naquele lugar. Ele só queria caminhar para esfriar a cabeça. A discussão com a ex-mulher ainda ecoava nos ouvidos. Quando ele chegou perto da porteira, enferrujada, que marcava o início da trilha, o sol estava baixando, tingindo tudo de laranja queimado. Mas ali dentro, já era quase noite. Ele parou por alguns segundos. A sensação era estranha, como se o caminho estivesse esperando por ele. Um convite silencioso, feito exclusivamente para ele. Júlio riu, sem humor. "Olha eu aqui falando com uma mata", murmurou, tentando afastar a tensão, coisa de maluco. Mesmo assim, deu o primeiro passo. O som da porteira rangendo atrás dele soou como o fechamento de algo. Como se, de alguma forma, ele estivesse cruzando uma fronteira. A floresta engoliu a luz sem esforço. A caminhada era para ser rápida. 15 minutos para ir, 15 para voltar. Mas logo no início, Júlio percebeu que a trilha parecia mais longa do que ele se lembrava. Como se cada curva fosse sutilmente diferente do dia anterior, ou do mês anterior. Sempre familiar, mas nunca igual. Ele tentou colocar a mente em ordem, repetindo mentalmente tudo o que ainda precisava resolver. Pagamento atrasado, nova escola da filha, advogada, contas acumulando. Foi então que parou, porque ouviu seu nome. Júlio. Um sussurro fino arrastado, vindo da direção em que o vento soprava menos. Mas o vento estava morto, parado, opaco como o ar de um quarto fechado há meses. Ele olhou rápido ao redor. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Só o silêncio absorvendo a própria respiração dele. A trilha continuava, estreita, ladeada por troncos tão altos que escondiam o céu. Não havia barulho de inseto. Não havia pássaros. Só um silêncio pesado, tenso. O tipo de silêncio que faz o corpo querer retroceder. Mas Júlio seguiu, porque o orgulho sempre lhe custou caro, e recuar só por causa de um sussurro, jamais. Ele caminhou mais uns minutos até que sentiu algo diferente. Não era um som, mas uma ausência. O chão sob seus pés, antes coberto de folhas secas que estalavam a cada passo, agora estava silencioso. Ele olhou para baixo e viu que pisava em uma camada espessa de musgo, verde escuro, mácio e úmido. A trilha de terra batida havia sumido. Ele estava em outro lugar. Ou melhor, a floresta ao seu redor havia se transformado. As árvores agora eram mais retorcidas, com galhos que pareciam dedos esqueléticos apontando para ele. Júlio sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas não era de frio. Era medo, um medo primitivo, que vinha das entranhas. Ele tentou voltar, mas ao se virar, a trilha por onde veio não existia mais. No lugar dela, apenas uma parede impenetrável de árvores e escuridão. Ele estava preso. Foi quando ouviu o sussurro de novo, mas desta vez mais perto, quase no seu ouvido. Júlio não deveria ter entrado. Ele sacou o celular do bolso. Sina. A tela iluminou seu rosto pálido e assustado por um instante, antes de apagar e mergulhar tudo na escuridão novamente. O silêncio voltou, mais denso do que nunca, mas agora Júlio sabia que não estava sozinho. Sentia olhos sobre ele, observando de cada sombra, de cada tronco retorcido. E ele percebeu, com terror crescente, que o chamado na trilha antiga não era um convite, era uma armadilha. A floresta não apenas sussurrava, ela caçava. E ele era presa. Ele respirou fundo, o coração martelando contra as costelas. Precisava sair dali. Mas para onde correr, quando todos os caminhos pertencem à própria floresta? Ele deu um passo cauteloso, o musgo abafando o som, e se aventurou mais fundo no desconhecido, rezando para encontrar uma saída, antes que o que quer que estivesse espreitando na escuridão decidisse se revelar. Agradeço por você ter chegado até aqui. Se gostou do primeiro episódio de A Floresta dos Sussurros,
Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo. Até lá. Passos. Passos imitando os dele. Sempre meio segundo depois. Sempre no mesmo ritmo. Ele parava menos, os passos paravam. Ele andava menos. Os passos andavam. Deve ser Echo, pensou. Mas Echo não tem atraso. Echo não pisa em terra fofa. A pele do pescoço dele ficou gelada. Quando tentou olhar discretamente para trás, viu apenas árvores. Mas a sensação de que algo estava colado às suas costas ficou mais forte. Foi então que percebeu uma sombra, muito sutil, deslizando entre as árvores à esquerda. Alta, alta demais para ser de alguém comum. Não tinha forma definida. Era como um borrão, mas com densidade. Como alguém parado exatamente onde o escuro era mais escuro. Júlio engoliu em seco. Ene. Oe. Real. Tô cansado. Estou estressado. Continuou repetindo, como se pudesse convencer o cérebro. Mas o corpo sabia. O corpo sempre sabe, antes da mente. 10 minutos depois, a trilha começou a mudar. Júlio tinha quase certeza de que, naquele ponto, deveria haver uma bifurcação. Ele conhecia aquela floresta desde adolescente. Mas em vez disso havia um trecho que nunca tinha visto. Uma subida leve, com árvores tortas e raízes expostas, como dedos tentando sair do chão. Um cheiro úmido tomou o ar. Quase feroz, ele começou a ouvir de novo um sussurro. Agora mais claro, mais próximo. Júlio. Júlio. Era a voz dele. A voz dele quando criança, aos 8 anos. Aquilo não fazia sentido. Não tinha como fazer. Chega, murmurou, começando finalmente a acelerar o passo. Eu vou voltar. Mas quando se virou, a trilha atrás dele estava diferente. Totalmente diferente. O caminho que deveria estar ali, simplesmente, não existia mais. Em seu lugar havia uma parede de árvores, densas, com galhos entrelaçados como se tivessem crescido em segundos. O coração disparou. Ele caminhou até as árvores e tentou afastar os galhos com as mãos. Eles não mexiam. Era como tentar empurrar metal. Isso não é possível. O sussurro veio de novo. Agora na nuca dele. Júlio, ele girou imediatamente e viu a figura alta, entre as árvores, a uns 10 metros, imóvel, alongada demais, quadris estreitos, ombros largos, cabeça inclinada, como se observasse com curiosidade animal. Não tinha rosto, ou talvez tivesse, mas o rosto mudava quando ele tentava focar. Júlio recuou um passo. A coisa recuou também, o mesmo passo, com atraso, igual aos passos de antes. Ele travou, a garganta fechou, a respiração ficou curta. O que você quer? Perguntou, sem entender de onde tirou coragem. A figura inclinou mais a cabeça e respondeu, não com voz, não com som, mas com um pensamento que não vinha da mente dele. Você veio quando eu chamei. Júlio sentiu o estômago revirar, porque no fundo, algo nele sabia. Sabia que desde a porta enferrujada, ele estava sendo conduzido. Um estalo seco ecoou atrás dele. Uma raiz se movendo sozinha. O caminho à frente escureceu. A figura deu um passo na direção dele. E foi nessa fração de segundo, só nessa, que Júlio correu. Correu como nunca. Correu tropeçando, arranhando os braços, batendo em galhos, chutando pedras, correndo guiado puramente pelo desespero. Os sussurros vieram atrás dele. Agora, dezenas de vozes. Vozes que o chamavam com todas as idades possíveis. Criança, adulto, idoso, angustiado, cansado, gritando, suplicando, rindo. A trilha começou a clarear, um ponto de luz. Ou seria só mais uma ilusão? Ele se jogou contra a parede de árvores. E dessa vez, elas cederam. Júlio caiu para fora, rolando na terra batida. A porta enferrujada estava de novo ali. E atrás dela apenas árvores comuns, silenciosas, imóveis. O céu estava escuro. Muito mais escuro
do que deveria. Ele tinha ficado lá dentro por quanto tempo? Não importava. Levantou cambaleando, trancou a porteira e só então percebeu que tinha algo na mão. Uma fotografia. Velha. Queimada nas bordas. Nela, um menino de uns 8 anos. Cabelo desgrenado. Roupas simples. Era Júlio. Mas no cantinho da foto, havia uma sombra alongada atrás dele. Uma sombra que não estava na foto original. O corpo dele gelou, porque aquela foto tinha sido rasgada e jogada fora 30 anos atrás. Como ela estava ali? Júlio correu para o carro, entrou, bateu a porta e respirou fundo. Estava vivo. Por enquanto. Mas quando colocou a chave na ignição, ouviu bem perto da janela, perto demais, um sussurro arranhado, quase satisfeito. Júlio.